A graça e a paz de Jesus inunde seu coração. Quero dividir com você um texto bíblico que encontra no livro de João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 25. Antes de tudo, quero lhe pedir para se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. O texto diz o seguinte: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fossem escritas, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Bem, primeiramente nós temos que entender o que o texto não está dizendo. Primeiramente, o texto não está dizendo que Jesus falou coisas vãs ou sem sentido. Não é sobre isso que o texto está falando. O texto não tem a pretensão de falar tal coisa. Pelo contrário, o texto está dizendo que se todas as obras feitas por Jesus fossem minuciosamente escritas e relatadas, de fato, nem todos os livros caberiam. É claro que isso é uma espécie de hipérbole, né, falando sobre o texto. É um exagero permitido, né? Mas, enfim, o que ele não está dizendo é que Jesus falou ou fez coisas vãs, porque tudo que Jesus fez foi digno do nosso conhecimento e também foi tudo aproveitado. Jesus nunca pronunciou uma palavra vã e nem fez algo que possa ser considerado como inútil. Jesus nunca fez nada e nem disse nada que fosse inferior, pequeno ou insignificante. O que é mais do que pode ser dito sobre os mais sábios, os melhores homens ou os homens mais sábios que já existiram, nenhum deles disseram coisas que foram mais necessárias do que as coisas ditas por Jesus. Enfim, os milagres de Jesus também foram muitos, foram diversos. A Bíblia mostra que Jesus fez milagres, vários milagres por onde passou. E o que eram os milagres? Os milagres eram as evidências da sua messianidade, as evidências de quem Jesus era. Então, se todos os milagres fossem registrados, nós teríamos muitas coisas dizendo as mesmas coisas. E não há necessidade disso. Jesus curou cegos, curou coxos, curou pessoas das mais variadas doenças, a febre da sogra de Pedro, a ressuscitamento, a ressurreição da filha de Jairo. Então nós temos os mais variados milagres descritos na Bíblia a respeito de Jesus. É bom tratar também que os evangelistas, em especial Mateus, eles trataram os textos bíblicos com minúcias, tá? Eles mostraram situações minuciosas. Então isso mostra que não é porque coisas foram deixadas de serem registradas que significa que houve desleixo ou descaso nas escritas que foram deixadas. Você percebe que quando Mateus, em especial, escreve os textos que estão colocados aqui para vocês, ele vai dar detalhes minuciosos a respeito das palavras, do ministério e por onde Jesus passou. Quando falamos a respeito de Cristo, temos adiante de nós um assunto bastante vasto e digno de ser copiado. A realidade que excede os relatos escritos é muito maior do que apenas os relatos, embora os relatos sejam suficientes para nós, mas houve muito mais situações que aconteceram. Enfim, para você ter uma ideia, na própria Bíblia, ela cita essa realidade para nós, quando Paulo, por exemplo, ele vai citar palavras de Jesus que não estão registradas nos evangelhos. Só lembrando, os evangelhos eles acabam sendo o objeto histórico da pessoa de Jesus. É o maior documento histórico a respeito de Jesus de Nazaré, filho de Maria, com requintes de informações, são os evangelhos. Você não tem um outro livro, você tem documentos paralelos, como alguns respeitam, no caso, os documentos de Flávio Josefo, mas a Bíblia, de fato, é o maior documento. Mas Paulo, em Atos, capítulo 20, versículo 35, ele cita palavras de Jesus que você não vai encontrar no Evangelho. Então, assim como Paulo citou palavras de Jesus que os evangelhos não dizem, existiram muitas outras palavras que também Jesus havia dito, muitos milagres que Jesus fez, muitos ensinos que Jesus proporcionou, que de fato os evangelhos não registraram. Todos os seus dizeres foram extremamente importantes e por isso
eles foram utilizados, tanto por Paulo como pelo próprio evangelho escrito. Enfim, por que não foram registrados todos os atos de Jesus? Primeiro, porque não era necessário escrever mais. Não era necessidade de escrever mais do que foi escrito. Isso é implícito aqui no texto de João 21, 25. Houve muitas outras coisas que não foram escritas porque não houve oportunidade de escrevê-las, por exemplo. O que está escrito é uma revelação suficiente sobre a doutrina de Cristo, sobre a pessoa de Cristo, sobre a suficiência de Cristo, sobre a comprovação de quem Cristo é. Então, todo o restante escrito teria apenas o mesmo propósito, de mostrar o que já está escrito, já mostra para nós. Aqueles que, com base nisso, né, eles argumentam sobre a suficiência da Bíblia e por isso recorrem às tradições, né, eles dizem que a Bíblia não registra tudo, então eles recorrem às tradições das suas religiões, das suas filosofias. Nós temos um grande problema, porque as tradições elas não têm base histórica para comprovar os pensamentos, né? Deveriam mostrar, as pessoas que defendem a tradição, eles deveriam mostrar que essa tradição ela tem como objetivo aperfeiçoar a palavra escrita, né? Aperfeiçoar a Bíblia. E isso é um problema, porque eles vão ter que assumir que a Bíblia não é um documento confiável, porque necessitam de uma tradição externa para poder dar credibilidade ao que a Bíblia já diz. E nós estamos certos de que em tais tradições existe o que é contrário à palavra escrita. Então, por isso que nós a rejeitamos. Nas tradições, vão se falar as mais diversas coisas sobre Jesus dos 12 aos 30 anos. E nós não podemos assimilar esse pensamento, porque a Bíblia não nos dá respaldo para isso. Enfim, é o que o próprio livro de Eclesiastes 12:12 nos ensina, né? Não há limite para se fazer livros. As pessoas podem escrever o que quiserem. Então, inserir tradições pode ser o maior desserviço que as outras religiões eles vêm fazendo durante os séculos. Se nós crermos e nos beneficiarmos do que está escrito, nós não precisamos fazer além disso. Se você crê no que está escrito, você não precisa de novos documentos ou de tradições. Você precisa, de fato, entender o que está escrito. Fazendo isso, já de fato é o suficiente. A segunda coisa que é interessante falar é que não seria possível escrever tudo, né? Não há possibilidade alguma dos escritores dos evangelhos eles conseguirem escrever tudo o que aconteceu. Era possível para o Espírito Santo. Né? Para o Espírito Santo é possível compor tudo o que aconteceu. Né? Ele trazer à memória tudo o que aconteceu. Mas era humanamente impossível para os escritores escreverem tudo. O mundo realmente não poderia conter todas as coisas escritas. Né? Entendemos que essa seja uma hipérbole suficientemente comum e justificável, que tem a finalidade de dizer que esse material, se fosse redigido, ele encheria uma vasta e inacreditável quantidade de volumes. Muito material. Seria uma história grande e excessivamente longa, como nunca houve igual, de modo a todos os textos ficarem aglomerados e acotovelados. No final das contas, não deixaria espaço para todos os textos. Você acha que quantos volumes com as orações de Jesus seriam preenchidos? Quantos livros só falando sobre as palavras de Jesus em oração seriam preenchidos? Quantos livros você acha que caberiam todos os ensinos ditos por Jesus? Quantos livros você acha que caberiam todas as obras que Jesus fez? Todas as exortações que Jesus fez? Quantos sermões Jesus pregou? Você acha que todos os livros caberiam, todos esses sermões? Você acha que haveria condição do homem escrever todas as vezes que Jesus expulsou um espírito mau de alguém? Há relatos bíblicos que ele fez milagres incontáveis em algumas cidades, em alguns lugares. Você acha realmente que haveria condição? Todos os seus sermões, todas as suas conversas detalhadamente relatadas, bem como os seus milagres, suas curas, todo o seu trabalho, inclusive todo o seu sofrimento. Essa obra, de fato, seria uma obra interminável. Não era aconselhável escrever muito também,
pois o mundo, em um sentido moral, não poderia conter os livros que se escrevesse, né? Cristo não disse o que foi registrado, tudo que foi registrado. Por exemplo, você imagina se os discípulos pudessem suportar todos os ensinos de Jesus a eles. Então você imagina como seria guardada todos esses documentos, as palavras de Jesus. E pela mesma razão, os evangelistas não escreveram tudo o que poderiam ter escrito. A palavra que é usada para que o mundo não poderia conter é tcherosai, né, que é o nome em grego, e a palavra usada também em João capítulo 8, versículo 37. A minha palavra não entra em vós. É o texto de João 8, versículo 37. Então, se tudo realmente fosse documentado, nós não conseguiríamos compreender também. Não teriam sido tantas que não teriam encontrado espaço em nós. Todo o tempo das pessoas teria sido passado na leitura, e você não consegue ler um capítulo da Bíblia por dia. Imagina todas as obras de Jesus, né? Os outros deveres, portanto, deveriam ser abandonados. Você não teria tempo para fazer mais nada. Muito é ignorado do que do que está escrito. Muito é esquecido. E muito do que está escrito na Bíblia, do que nós temos escrito, tornou-se uma questão duvidosa, digna de dúvida dos incrédulos, dos ateus, dos agnósticos, dos crentes que creem apenas uma parte da Bíblia. Então, muitas das coisas que estão registradas ali, elas se tornaram questões de dúvida, discussões. Há pessoas que não creem na totalidade da Bíblia, outros que acreditam que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus, e fica difícil para essas pessoas dizerem quais são as palavras de Deus e quais não são, né? Porque a Bíblia toda é inspirada, nós entendemos que tudo que está registrado foi para o nosso ensinamento e para o nosso crescimento. Se eu acho que apenas uma parte da Bíblia é inspirada, eu preciso saber qual não é. E aqui mora o grande problema daqueles que desvalorizam a Bíblia como palavra de Deus, né? Esse teria sido o caso muito mais se tivesse havido tal mundo de livros, né? Imagine com mais documentos. E o que nós temos de documentos? As pessoas já duvidam, imagina que se tivessem muito mais documentos. Mas acima de tudo, nós devemos ser gratos pelo que está escrito. Acima de qualquer outra coisa, nós devemos agradecer a Deus pelo registro que temos. Porque o último ponto que eu quero destacar para você é que, reconhecendo a inspiração da Bíblia Sagrada, eu preciso dizer o seguinte, que por não ser registrado tudo, eu posso crer na inspiração de Deus. Porque foi registrado tudo aquilo que é necessário para o nosso ensino, para o nosso crescimento. As pessoas elas queriam ler coisas mais espetaculosas, mais grandiosas, mais sobrenaturais. O fato é que não há necessidade. Se você seguir realmente o que está ali escrito, o que foi deixado para nós, não há necessidade de mais coisas. Enfim, tudo que foi escrito, tudo que foi deixado por um propósito. Então peço a você que medite na palavra de Deus, acreditando nisso, nesse propósito que foi deixado para nós, nesse propósito que foi deixado para a igreja. E com certeza, o que está escrito é suficiente para continuar no caminho que Ele deixou para nós. Deus abençoe você, fique com Deus, um grande abraço, se inscreva no canal, fique com Deus.